Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos aí falar sobre o Santos Futebol Clube. Acabou na Vila Belmiro o jogo contra o time do Vasco pelo Campeonato Brasileiro e o Peixe venceu o seu adversário por 2-1, com 2 golaços do Neymar. O primeiro gol a gente vai discutir, né, do jeito que aconteceu, da maneira que aconteceu, tanto também contra o segundo gol, que para mim foi o gol mais bonito entre os dois que o Neymar Júnior converteu hoje contra o time carioca. A gente tem bastante coisa para falar a respeito do Santos, principalmente da vitória que o Peixe conquistou hoje na Vila Belmiro. Opa, que sufoco que foi no final, hein, pessoal? Mas o importante é que o Santos venceu e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouco, depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, salve, torcedor santista! Vamos juntos aí falar sobre o Santos Futebol Clube. Até que enfim o Santos venceu mais uma, saiu da zona do rebaixamento, está na 13ª colocação. O jogo que aconteceu hoje na Vila Belmiro, jogo que esse foi transmitido inclusive pela Sport TV, o canal campeão. E eu vou falar um negócio para você, hein? O Santos, cara, mesmo o Santos vencendo, a gente acaba ficando com aquela palpitação no coração, né? Dando a impressão que a qualquer momento, principalmente daqueles minutos finais, onde o Vasco conseguiu pressionar o time do Santos, e aquele negócio de escanteio, bola na área, aí já vem aquela imagem, né? Da última partida que o Santos tomou gol no último segundo, faltando aí poucos segundos para acabar o jogo, inclusive depois que terminou, o árbitro da partida apitou o final do jogo. E passou isso, eu tenho absoluta certeza, pela sua cabeça no dia de hoje. Mas hoje só foi alegria, né, pessoal? Eu sei que não foi aquela vitória, né, que o Santos conseguiu. Tem muita coisa ainda para consertar no time do Santos. Tem principalmente aquele lado direito do Igor Vinícius, né, que deixou o torcedor do time do Santos muito preocupado. O Vojvoda hoje veio com uma escalação totalmente diferente. Eu vi um pedacinho da entrevista coletiva dele, ele justificou isso de acordo com o time adversário e que falou que isso não significa que vai ser a mesma equipe contra o time do Mirassol. O Santos só vai jogar dia 10/3 agora, hein, pessoal? Vai ter aí um bom tempo para descansar, data FIFA, é isso, né? O Santos vai ter um bom tempo para descansar e principalmente treinar. Mas o importante é o Santos treinar com vitória, né? Que dá aquela aliviada, já que existia uma perspectiva muito grande, teve até reunião na Vila Belmiro com os dirigentes do time do Santos, né? O pessoal ainda comenta que o Juan Pablo Vojvoda está muito prestigiado no Santos. Eu não sei, pessoal. Olha, pelo tempo que eu tenho de Santos Futebol Clube, pelo aquilo que a gente vê, né, no decorrer do que acontece, daquela Belmirolândia, como diz lá o Sormani, né, aquela coisa realmente devasta dentro da equipe do Santos, principalmente se tratando de más administrações, que você já está cansado de saber a respeito disso. A gente sabe que todo treinador que entra no time do Santos, o cara está com a corda no pescoço, principalmente quando se trata de não conseguir resultados positivos, né? Então a vitória dá uma aliviada? Dá, mas não significa que amanhã ou depois, se o Santos tomar uma trolitada de novo, vão falar a mesma coisa que o Juan Pablo Vojvoda, independente se o clima é bom, se os jogadores querem que ele fique, aquela ladainha que você já sabe. E a gente sabe que quando vem, de repente, um dirigente, vem lá um gerente de futebol, né, um cara que é responsável pelas contratações, que não é Alexandre Matos, que vem lá falar que o técnico está prestigiado, aí você já fica com uma pulga atrás da orelha. Mas a vitória realmente ela dá uma abafada nesse contexto, mas não significa que se vir a derrota vai acontecer de novo, pessoal. Porque no Santos Futebol Clube tem que ser a coisa muito imediata. Nos outros clubes do Brasil, inclusive o Juan Pablo Vojvoda falou muito a respeito disso, sabe da pressão, acho que foi o Felipe Camargo, se eu não me salvo engano, do Diário do Peixe, que fez essa pergunta para ele. Eu, inclusive no pedaço que eu assisti da entrevista coletiva, eu cheguei até esse ponto, né? Mas assim, são vitórias que permanece o técnico de futebol, principalmente aqui no Brasil, dentro de campo, e
trabalhando que esse é a situação de cada treinador hoje no cenário nacional, pessoal. Agora, a respeito do jogo, cara, eu acho que o Santos trocou muito com o Vasco, né? O Santos tem muitas dificuldades ainda no meio de campo. Você viu, pessoal? Olha, você que está ligado aqui no meu canal Vargas Santos TV, eu vou falar a escalação do time do Santos para você. Se você não teve a oportunidade de assistir lá os seus melhores momentos, ou de repente tá alguns melhores momentos lá no GE, no próprio YouTube, eu vou falar a escalação para você, só para você que acompanha aqui o canal Vargas Santos TV. O Juan Pablo Vojvoda mudou de novo. Brazão, Igor Vinícius na lateral direita, Adonis Frias no sistema defensivo junto com o Lampérez, o Vinícius Lira saiu como titular, o lateral esquerdo do time do Santos. Hoje eu acho que ele jogou melhor, mas precisa melhorar pra caramba ainda no quesito marcação. Tem hora que ele fica olhando pro nada, né? Eu acho que às vezes, ele é tão arrojado e quer mostrar tanto que às vezes não precisa ele fazer muitas coisas que ele fazia na base. Base é uma coisa, time profissional é outra totalmente diferente. E aí, continuando, o Arão, Bom Tempo, né, só no meio de campo ali. Aí o Santos, cara, jogou como se fosse, jogou com 4 ali na frente. Jogou com o Moisés, jogou com o Tassiano, jogou com o Neymar e o Miguelito. Só que o Moisés e o Miguelito, eles ficaram cobrindo ali a lateral, né? E ficou ali espetado ali na frente, como dizia e diz o Ademir Quintino, o Tassiano e o Neymar. E foi assim que o Neymar conseguiu fazer os 2 gols do time do Santos. O primeiro gol que o Neymar fez foi um contra-ataque do time do Peixe, né? Puxado ali, inclusive pelo Moisés. O Neymar saiu em alta velocidade, atrás ainda do Moisés. O Moisés esperou ele passar ali pela esquerda no primeiro tempo, tocou para ele, ele ajeitou o corpo. Se você perceber o detalhe do gol do Neymar, pessoal, você percebe que o toque foi com tanta classe, mas com tanta classe, que poucos conseguiriam ter essa tranquilidade para poder fazer aquele arremate. O que ele fez? Na hora que o Neymar passou, o Moisés tocou na medida certa para ele, com açúcar. Ele, sem a bola parar, ele deu um tapa, a bola passou por entre as pernas do lateral direito do time do Vasco e foi num cantinho onde o Léo Jardim não conseguia pegar, cara, do lado esquerdo. Por isso que, se você reparar o detalhe, a bola passou por debaixo das pernas do zagueiro do time do Vasco da Gama, cara. Eu achei aquele detalhe importante. Já no gol que o Santos tomou, não foi muito legal, não. Apareceu a imagem do Miguelito com 2 caras, acho que bateram a carteira dele. Se você percebeu o detalhe, do Igor Vinícius, meio que, sabe, puxando o freio de mão, mas que tentava, mas não chegava. O Miguelito tentou ainda alcançar, o cara fez lá o cruzamento e acabou que o volante, né, acho que foi o volante, que depois até imitou lá, deu uma peitada no Neymar, começou fazendo meio uns tremelique lá, meio esquisito, né? E aí eles acabaram fazendo gol, fez um chute de fora da área, fora da área não, dentro da grande área, né? E acabou empatando. E aí, numa jogada, num lançamento, já no segundo tempo, do William Arão, os 2 zagueiros bateram cabeça, porque um subiu quando um deveria falar com o outro. Neymar, que não estava nem aí com isso, pegou a sobra, os 2 meio que se chocaram. O Neymar deu um tapa na frente, já ficou, os caras tentaram ainda se recuperar, mas na hora que o cara estava chegando, o Neymar de esquerda tocou por elevação, encobrindo o goleiro. Acho que o Léo Jardim não esperava que ele ia fazer isso, cara, porque você percebe que ele ameaça ir para o chão. Outro detalhe que eu falo para você. E aí o Neymar toca por cobertura. E deu uma sorte o Neymar, que se você reparar, a bola meio que dá aquela quicada, o campo molhado, e aí ainda aproveita e dá aquele toque, assim, o suficiente para encobrir o goleiro e fazer o segundo gol, dando números finais à partida. Agora, pessoal, o Santos, cara, vai realmente precisar contratar jogadores, né? Por quê? Porque no meio de campo, ali entre Arão e o próprio Bom Tempo, que todo mundo tira ele como volante, mas é que ninguém viu o Bom Tempo jogar na base. Ou aqueles que viu ele jogar na base sabem que ele não é um volante. Ele jogava na ponta direita do meio de campo, caindo para a direita, como se fosse um ponta de lança. Não tem nada a ver.
Ele está jogando um pouco mais recuado porque ele tem qualidade para tocar a bola, né? Ele deu uma leveza para o time do Santos junto ali com o Arão. O Arão fez uma partida espetacular, né? O Vini Júnior, o Vinícius Lira, melhor dizendo, fez uma partida melhor do que a última que ele entrou como titular. Acho que a outra foi, acho que o Escobar, né? Mas eu tô falando anterior. Assim, o Santos ficou com o meio de campo muito exposto, cara. Então, o Santos realmente, se confirmar esse transfer ban que o Santos já pagou, né? Esse novo volante que o Santos contratou, vai dar o que falar. E ele vai ter posição, se eu não me salvo engano, meio que garantida, porque ele tem uma coisa que os outros jogadores do time do Santos não têm, né? O Christian. E aí, eu acho que vai dar match nessa situação. Pelo menos eu torço para isso, porque ele é um jogador que vem de uma escola diferente, totalmente diferente da brasileira. Lá, a qualidade dos jogos são inferiores daqueles que acontecem aqui no Brasil, mas eu acho que ele vai cumprir um espaço muito interessante e o Santos vai ter mais possibilidades de jogar com um meio de campo um pouco mais marcador e que sabe sair jogando. Então, o Juan Pablo Vojvoda vai ter que trabalhar muito isso. Mas eu ainda entendo que o bom tempo ainda tem que ficar no jogo. Tem que ficar na escalação do time. Não sei se vai ser como o Juan Pablo Vojvoda está fazendo, e eu acho que vai fazer. Tem jogo que ele entra, tem jogo que ele entra no segundo tempo, tem jogo que ele nem entra na escalação do time do Peixe, né? Fica como opção no banco de reservas. Eu não sei como vai ser. Quando o Christian realmente estiver na equipe do Santos, eu acho que, como eu falei no vídeo de apresentação dele, eu acho que é o Arão e ele ali como os dois volantes e o resto, cara, pode jogar que os caras vão segurar a onda. Aí os caras têm que ter compreensão tática, que o Juan Pablo Vojvoda falou muito sobre isso no pós-jogo, né? Principalmente da entrevista coletiva que ele concedeu aos amigos setoristas. Ele falou muito sobre isso, da parte tática do time, né? Que estrategicamente ele colocou esse time porque ele sabia a situação que o Vasco da Gama estava, junto com o Santos na zona do rebaixamento, e o momento que ele estava passando. Então, ele decidiu colocar esse time por esse motivo. Eu achei que o Tassiano se movimentou bastante, mas eu acho que o Neymar jogando um pouco ali na frente, meio que deu uma apagada no posicionamento dele dentro de campo, porque numa jogada de contra-ataque, todos os jogadores procuram o Neymar. Foi assim que aconteceu o primeiro gol. Foi assim que aconteceu o segundo gol, numa falha bizonha ali do sistema defensivo do Vasco. Foi assim que aconteceu. E os jogadores que até então, na última partida, entraram como titular, que é o caso do Barreal, o Gabriel Menino, o próprio Rony, né, que entraram como titular, hoje entraram no segundo tempo, né? Inclusive o Schmidt também, e o Zé Rafael, que entrou faltando ali, se eu não me engano, acho que 10, 15 minutos para acabar a partida. Então, pessoal, é por isso que é muito difícil hoje fazer os conteúdos do time do Santos, principalmente quando se trata de pré-jogo. Porque a gente só vai sair a escalação, saber realmente a escalação do time do Santos, 1 hora antes da partida. Né? A gente pode ter uma noção, a gente pode ter as pessoas que falam pra gente qual a possível escalação, a gente vê os amigos falando a respeito, o time vai ser esse, a gente tem intenção desse, mas não existe uma precisão, e tudo pode mudar, tudo pode mudar, pessoal, tá bom? Fiquei feliz com a vitória do time do Santos, dá uma tranquilidade, principalmente durante os treinamentos. Até o dia 10/3 tem muita coisa para rolar. Esse jogo contra o time do Mirassol vai ser fora de casa, pessoal. E o Santos que não se cuida não, tá bom? Se inscreva no canal, ative todas as notificações. Também dê o seu like, que é importante, e faça aí os seus comentários. Abraço para você, até o próximo, pessoal. Tchau.